Já alguma vez imaginaram que a mulher mais desprezada, aquela que consideravam frágil e inútil, fosse na verdade uma magnata com um salário de 1 milhão de euros por mês? Esta é a história de Teresa Monteiro, abandonada na cama de um hospital pelo seu marido, Ricardo Vaz, depois de este lhe ter roubado todos os seus bens e a ter deixado com palavras cruéis para se casar com outra mulher. A situação parecia desoladora. A moradia de luxo no Restelo e todos os nossos ativos ficaram para mim. Entreguei-os àquela que será a minha nova esposa. Mas o que aconteceu 2 dias depois? Ricardo, num estado de pânico absoluto, ligou desesperado a Teresa. Toda a sua fortuna se tinha desvanecido num instante. Não vão acreditar na forma como Teresa, guardiã de um segredo monumental, inverteu a situação. Preparem-se bem porque estão prestes a presenciar a queda mais humilhante. Antes de começar, preciso da vossa ajuda. Deem um gosto a este vídeo. Subscrevam o canal Crônicas da Lena para não perderem outras narrativas impactantes e não se esqueçam de ativar o sino das notificações. Por último, deixem um comentário abaixo com um presente e o nome da cidade onde vivem. Vamos demonstrar até onde pode ir a história de Teresa. Prontos? Se sim, respirem fundo. Começamos. O ar no quarto VIP de um prestigiado hospital privado em Lisboa era frio e cheirava a desinfetante, um contraste acentuado com a tempestade de fogo que ardia no peito de Teresa. Ela jazia na cama, aparentemente sem forças. O seu rosto pálido não se devia à grave doença que Ricardo acreditava que ela sofria, mas sim a um esgotamento extremo, um burnout severo, causado pela dupla pressão de dirigir secretamente uma corporação tecnológica multinacional, enquanto fingia ser uma simples dona de casa perante o seu marido arrogante. Desde o casamento, há 5 anos, Teresa sempre tinha mantido em segredo a sua verdadeira situação financeira. Ela deixou Ricardo desfrutar da fantasia de ser um empresário de sucesso, o dono de uma vida de luxos e o provedor estável da família. Mas toda essa opulência, desde a moradia até os carros de alta gama, era na verdade o fruto do suor de Teresa, camuflado através de sociedades fantasmas geridas pelo seu advogado, o Dr. Freitas. Ela fez-lo para proteger o frágil ego de Ricardo, que sempre a tinha menosprezado. Mas hoje, a paciência de Teresa tinha chegado ao limite. O som da porta do quarto a abrir-se bruscamente despertou-a. Ricardo entrou, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher jovem com maquilhagem carregada e roupa notoriamente reveladora o acompanhava, irradiando a mesma aura de arrogância repulsiva que ele. Era Clara Matos, a amante de Ricardo, da qual Teresa tinha ouvido rumores. Ricardo aproximou-se com um sorriso gélido. Clara, entretanto, ficou junto à porta com os braços cruzados, percorrendo Teresa de alto a baixo com um olhar cheio de desdém. Aos seus olhos, Teresa não passava de uma mulher doentia, um incômodo inútil. Ricardo arrastou uma cadeira e sentou-se na beira da cama de Teresa, sem mostrar a mínima preocupação. Pelo contrário, o seu olhar estava carregado de nojo e um prazer incontido. Teresa tentou levantar-se, mas a cabeça rodava. Olhou para o marido com olhos interrogativos, esperando uma explicação para a presença daquela estranha. "O que fazes aqui, Ricardo?" A voz de Teresa era apenas um sussurro quebrado. Ricardo soltou uma risada, um som agudo que lhe revolveu o estômago. "Oh, minha pobre e adorável esposa, ainda tens a coragem de perguntar, não é óbvio? Vim para me despedir, Teresa." Teresa sentiu o coração a palpitar com fúria, embora esperasse que isto acontecesse. Ouvi-lo diretamente dos lábios de Ricardo continuava a ser doloroso. "Para te despedires?" perguntou de novo, tentando manter a compostura. Ricardo levantou-se e caminhou em direção à janela, como se estivesse a fazer um discurso para um público cativado. "Sim, para me despedir. Estou farto, Teresa. Farto do teu drama de doente, farto da tua cara pálida, farto de todas as tuas queixas. Preciso de uma mulher que possa acompanhar-me, que impulsione a minha carreira, não um fardo que jaz inútil no hospital."
Virou-se e, com um gesto teatral, apontou para Clara. Olha para Clara. Saudável, linda, cheia de vida. Ela será a minha esposa perfeita. Clara sorriu com desprezo e cumprimentou Teresa com um gesto trocista. Teresa sentiu que lhe faltava o ar. A dor no seu peito já não era pelo cansaço, mas por uma profunda traição. Então, vais divorciar-te de mim? Perguntou, enquanto as lágrimas começavam a surgir nos seus olhos. Ricardo riu, desta vez mais forte, mais insultante. Divórcio? Não te preocupes, já tratei de tudo. O meu advogado apresentou o pedido ontem à tarde. Só tens de assinar. Fácil, não é? Aproximou-se de novo, inclinando o rosto em direção ao de Teresa. A sua voz baixou para um sussurro afiado e venenoso. Mas isso não é o importante, Teresa. Há mais algo que deves saber. Ricardo tirou um grosso maço de documentos do interior do seu casaco e agitou-o no ar. Todos os nossos ativos. Tudo o que desfrutaste até agora. A moradia de luxo, os desportivos, as contas conjuntas, todos os investimentos são meus. Transferi todas as propriedades. Ofereci a moradia a Clara como presente de casamento. Não vais receber um único euro. Certifiquei-me disso. Ricardo voltou a rir, uma risada cheia de triunfo e arrogância. Teresa olhou para os papéis com olhos vazios, mas por trás daquele olhar magoado, uma chama de vingança começava a arder. Observou Ricardo, o seu marido ignorante, pavoneando-se como um magnata que tinha conseguido enganar a sua esposa. Teresa sabia que naquele momento Ricardo não fazia mais do que dançar sobre um palco que ela própria tinha construído. Clara finalmente entrou completamente no quarto e começou a revistar a mesa de cabeceira de Teresa. Meu Deus, que mau gosto tem esta tia. Ricardo, querido, olha para estes pijamas, parecem de avó. Clara atirou a roupa de dormir de Teresa para o chão com desprezo. Ricardo limitou-se a sorrir sem a deter, parecendo desfrutar da humilhação que Teresa sofria. Sempre foi assim, Clara, fora de moda, sem estilo e, o mais importante, sem paixão pela vida. Nunca poderia estar à tua altura. Ricardo abraçou Clara em frente a Teresa e deu-lhe um beijo terno na testa, um ato calculado para ferir ainda mais profundamente. Bem, vamos embora, Teresa, disse Ricardo, guiando Clara para fora do quarto. Desfruta do que te resta da doença e nem penses em voltar a essa casa quando saíres do hospital. Agora é da Clara. Casamo-nos depois de amanhã. Obrigado por estes 5 anos tão aborrecidos. Adeus, esposa doentia. Ricardo e Clara foram-se embora, deixando Teresa sozinha no quarto, numa situação que parecia um colapso total. As lágrimas de Teresa finalmente caíram, não de tristeza por perder Ricardo, mas de raiva por ter sido tão subestimada. Fechou os olhos à espera que a dor passasse. Assim que saíram, pegou imediatamente no telemóvel que tinha escondido debaixo da almofada. As suas mãos tremiam, mas não de fraqueza. Procurou um nome, Dr. Freitas. O Dr. Freitas era o seu advogado pessoal. Além da sua melhor amiga, Lia, era a única pessoa que conhecia a sua verdadeira identidade, a CEO de uma gigantesca empresa tecnológica de inteligência artificial, com receitas mensais de 1 milhão de euros, a Tecnoprime Global. Um facto que Ricardo, demasiado ocupado na sua própria vaidade, nunca se deu ao trabalho de descobrir. Os ativos, que até agora estavam em nome de Ricardo, não eram mais do que bens camuflados geridos pelo Dr. Freitas. Tudo tinha sido comprado com o dinheiro de Teresa e podia ser recuperado facilmente graças a um acordo pré-nupcial que Ricardo tinha assinado sem ler os detalhes. Dr. Freitas, venha para cá agora mesmo, disse Teresa. A sua voz tinha se tornado fria e autoritária. Já não era a esposa fraca, mas sim a líder corporativa. Traga todos os documentos de recuperação de ativos e prepare um pedido de divórcio contra o Sr. Vaz. Quero que seja apresentado hoje mesmo. Quero que ele saiba que a mulher a quem chamou doentia acaba de lhe declarar guerra. Teresa exalou, olhando fixamente para a porta que Ricardo acabara de fechar.
E Dr. Freitas, certifique-se de que ele não pode levar nem um único cêntimo dos ativos da minha empresa. Quero que ele perca tudo. A partir de agora, executamos o plano de 1 milhão de euros. Teresa recostou-se na cama. A dor no seu coração tinha se transformado numa determinação de aço. Deixaria Ricardo e Clara desfrutarem da sua falsa vitória durante um dia. Deixaria que celebrassem uma festa na casa que Teresa em breve reclamaria. Jurou a si mesma que faria Ricardo arrepender-se toda a sua vida por ter trocado a mulher que lhe proporcionou a sua fortuna por uma simples amante caça-fortunas. Fechou os olhos e imaginou os rostos de Ricardo e da sua sogra, Dona Isabel Vaz, que sempre a tinha desprezado, quando a sua verdadeira identidade fosse revelada ao público. Certificar-se-ia de que esta vingança fosse o espetáculo mais caro que eles alguma vez teriam visto. Um espetáculo financiado com as receitas mensais de 1 milhão de euros de Teresa. Naquela noite, na fria cama do hospital, Teresa deixou de ser a esposa paciente e tornou-se a CEO impiedosa. Teresa não perdeu tempo. Assim que Ricardo e Clara desapareceram pela porta, ligou imediatamente para sua melhor amiga, Lia Santos. Lia era a única ponte de Teresa com o mundo real. O mundo onde ela não era uma esposa doente e menosprezada, mas sim uma executiva de sucesso e respeitada. Lia, que estava na sede da empresa de Teresa, surpreendeu-se ao ouvir a voz fria e decidida da sua amiga. Teresa explicou-lhe brevemente a visita insultante de Ricardo, o anúncio do divórcio e a sua pretensão de lhe ter roubado todos os ativos. Lia, que há muito tempo instava Teresa a deixar de fingir, mal conseguiu conter a sua raiva. Tenho-te dito isto há anos, Teresa. Ricardo Vaz é um parasita. Só sabe gastar o teu dinheiro enquanto desfruta da ilusão de sucesso que tu própria lhe construíste. Gritou Lia ao telemóvel com a voz carregada de frustração. Teresa fechou os olhos. Eu sei, Lia, mas acabou-se. Ele cruzou a linha. Acredita que tudo isto é dele e ofereceu a outra mulher. Não vou permitir que a sua estupidez e a sua arrogância fiquem sem castigo. Quero que ele perca tudo, Lia. Não apenas o dinheiro, mas também o seu orgulho. Exatamente 30 minutos depois, o Dr. Freitas, o advogado pessoal de Teresa, chegou ao seu quarto VIP do hospital. Era um homem de meia-idade, de aspecto tranquilo e intelectual, sempre impecavelmente vestido, mas possuía uma astúcia legal inigualável. Trazia uma pasta de couro com os documentos secretos de Teresa. O Dr. Freitas viu Teresa recostada, mas não viu fraqueza. Viu o fogo que ardia nos olhos da sua cliente. Senhora Monteiro, recebi a sua chamada. Lamento profundamente o comportamento do Sr. Vaz. Quais são as suas instruções? Perguntou com voz formal, mas cheia de lealdade. Teresa pediu-lhe para se sentar ao seu lado e começaram a discutir o plano de 1 milhão de euros. Este plano era uma vingança concebida para ser executada, sem gritos nem altercações físicas, apenas através de ordens judiciais, notificações bancárias e a inevitável recuperação de ativos. Teresa explicou que todos os ativos principais, a moradia de luxo que Ricardo reclamava como sua, os 2 carros desportivos de que se gabava e até uma participação minoritária na empresa que ele geria, tinham sido adquiridos através de entidades legais controladas exclusivamente pelo Dr. Freitas. Ricardo apenas figurava como utilizador ou proprietário minoritário sob uma frágil relação de confiança. Dr. Freitas, certifique-se de que o acordo pré-nupcial que Ricardo assinou sem ler, esse que estipula que todos os bens adquiridos antes do casamento ou através dos meus investimentos pessoais são de minha propriedade exclusiva, esteja pronto para ser apresentado juntamente com o pedido de divórcio, disse Teresa, apoiando-se na almofada. E quanto aos bens imóveis que ele ofereceu a Clara, certifique-se de que a ordem de penhora é executada o mais rapidamente possível. Essa casa é um ativo da minha empresa. O Sr. Vaz não tem o direito de a transferir. O advogado sorriu levemente.
Será muito simples, senhora Monteiro. O senhor Vaz é um homem de negócios descuidado. Desfrutou do luxo sem verificar os detalhes legais. Todos os ativos já estão legalmente protegidos. Assim que o pedido de divórcio for apresentado, todos os bens serão congelados automaticamente e estarão prontos para serem recuperados em nome da sua empresa. As notificações bancárias também estão preparadas. Todas as contas que ele acreditava serem conjuntas eram, na verdade, contas da empresa que ele utilizava para as suas despesas operacionais. Dê instruções ao banco para congelar e retirar esses fundos, deixando apenas o mínimo legalmente permitido. Teresa assentiu satisfeita. Execute tudo hoje mesmo, Dr. Freitas. Quero que Ricardo e a sua futura nova esposa se casem numa ilusão de sucesso. Deixe-os desfrutar da sua festa. Quero que as notificações de retirada de fundos e penhora de ativos sejam o meu presente de casamento para eles. Teresa sorriu. Pela primeira vez desde a chegada de Ricardo. Foi um sorriso genuíno, mas era um sorriso frio, cruel e calculista. Naquela tarde, Lia visitou Teresa, trazendo-lhe roupa e os papéis da alta. Teresa tinha insistido em sair do hospital, sentindo que a sua permanência ali apenas reforçaria na mente de Ricardo a ideia de que ela era realmente fraca. Tenho de ir, não para essa casa, mas para o quartel-general, disse Teresa, referindo-se a um sótão secreto que usava para trabalhar e reunir-se com clientes, cuja existência Ricardo nem sequer suspeitava. Temos de garantir que Ricardo e Dona Isabel vejam a minha entrevista em exclusivo na televisão. Essa será o auge da surpresa. Entretanto, numa boutique de luxo no centro de Lisboa, Ricardo e Clara estavam imersos nos preparativos do seu casamento. Ricardo transbordava confiança, sentia que tinha alcançado o topo da sua vida. Tinha abandonado a sua esposa doente. Tinha se apoderado de toda a riqueza que acreditava ser sua e ia casar-se com uma mulher jovem e ambiciosa. Clara experimentava vestidos de noiva com preços astronômicos. Ricardo, querido, é verdade que a moradia de luxo já está em meu nome? Perguntou Clara com voz melosa, abraçando-o. Não haverá problemas com aquela mulher doente. Ricardo riu com arrogância. Claro que sim, meu amor. Não sou um idiota nos negócios. Certifiquei-me de que todos os ativos estão a salvo. Ainda hoje lhe enviei os papéis do divórcio enquanto ela jazia indefesa. Ela não terá dinheiro nem para pagar um bom advogado. Não te preocupes com a Teresa. Ela é apenas uma triste lembrança do passado. Ricardo tirou o telemóvel, abriu a aplicação do banco e gabou-se perante Clara do fantástico saldo da sua conta. Vê, querida, ainda temos muito dinheiro. Não hesites em gastar no vestido. Noutro lugar, a mãe de Ricardo, Dona Isabel Vaz, ligou para o filho. Dona Isabel, que sempre tinha criticado e menosprezado Teresa pela sua origem humilde, apoiava plenamente a decisão de Ricardo de se divorciar. Meu filho, é verdade que te livraste daquela tal Teresa? Perguntou com voz alegre. Muito bem, filho. Uma mulher assim só traz azar à nossa família. Escolheste bem a Clara. Ela tem muito mais classe e realça o meu estatuto. Ricardo vangloriou-se. Claro, mãe. Ela não vai conseguir nada. Já dei a casa à Clara. Podes ficar tranquila. Vou deixá-la na rua assim que sair do hospital. Dona Isabel riu às gargalhadas. Ambos, mãe e filho, celebravam o sofrimento de Teresa. Desfrutavam de cada momento da sua ilusão de vitória, sem se aperceberem de que uma mulher que consideravam impotente já tinha decidido o seu destino nas sombras. Ao entardecer, Teresa já tinha chegado ao seu sótão secreto. Tinha mudado para um elegante e caro fato de tailleur, um traje de negócios que irradiava autoridade. Estava sentada na sua ampla secretária em frente a um monitor que mostrava gráficos do desempenho ascendente da sua empresa, a Tecnoprime Global. Lia sentou-se à sua frente, maravilhada com a drástica transformação. "Estás pronta, Teresa?" perguntou Lia, oferecendo-lhe um copo de água. "Ricardo casa-se amanhã. Será o último dia em que se sentirá rico.
Teresa bebeu a água lentamente. Estou pronta. Deixa-o casar-se. Quero que ele saboreie o auge da sua falsa felicidade antes que eu o atire para o abismo do desespero. Teresa virou o monitor e mostrou a Lia um vídeo que tinha gravado discretamente com a pequena câmara do seu telemóvel. Ricardo no hospital a pronunciar as suas palavras cruéis e insultantes. Esta será a prova mais contundente no julgamento, Lia. E este será o avanço da minha entrevista na televisão. Teresa voltou a ligar ao Dr. Freitas. Doutor Freitas, certifique-se de que as notificações de retirada de fundos de todas as contas que o Sr. Vaz usa são enviadas amanhã de manhã, exatamente no dia do seu casamento. Sem atrasos. Quero que essa notificação seja a sua surpresa matinal. O advogado respondeu com o seu tom profissional que tudo estava a ser executado conforme o planeado. Teresa desligou a chamada. Olhou pela janela do sótão para a bela vista noturna da cidade iluminada. Não sentia pena de Ricardo. Do que se arrependia era de ter perdido 5 anos da sua vida fingindo ser fraca para proteger o ego de um homem que não o merecia. Agora esse tempo tinha terminado. A história da Teresa doentia terminava hoje. Amanhã, Teresa Monteiro, a CEO com receitas de 1 milhão de euros por mês, levantar-se-ia para reclamar tudo o que era seu e, de passagem, arrastar Ricardo e Dona Isabel do seu trono de arrogância. Nunca mais permitiria que ninguém subestimasse o seu esforço, a sua força e, acima de tudo, o seu coração. Teresa estava pronta para desfrutar de um novo capítulo, um capítulo que mergulharia Ricardo num pânico sem fim. Naquela manhã, o ar estava impregnado de um aroma a triunfo e arrogância. Ricardo acordou com um sorriso largo. Era o dia do seu casamento com Clara, o dia em que se tornaria oficialmente o único proprietário de todos os seus luxuosos ativos. O dia em que se livraria de Teresa, a quem considerava uma doente e um fardo. Encontrava-se num hotel de 5 estrelas, onde ele e Clara celebrariam uma sumptuosa recepção. Ricardo olhou-se ao espelho, sentindo-se poderoso e bem-sucedido. Na sua mente, era um verdadeiro vencedor que tinha iludido o destino e eliminado o obstáculo chamado Teresa. Assim que se preparava, o seu telemóvel começou a vibrar com notificações repetidas de vários bancos. Ricardo ignorou-as, pensando que seriam mensagens promocionais ou esse spam matinal. Mas as notificações continuavam a chegar insistentemente. Com alguma irritação, abriu a aplicação do banco. Os seus olhos arregalaram-se enquanto olhava para o ecrã do telemóvel, como se dele emanasse fogo. O saldo da sua conta principal, aquela que usava para as operações do seu negócio, que deveria ter centenas de milhares de euros, tinha se reduzido de repente a um valor minúsculo. Restavam apenas alguns poucos milhares. O mesmo tinha acontecido com as suas outras contas de poupança. Que raio! O que se passa com este maldito banco? Gritou Ricardo, atirando o telemóvel para a cama. Pensou que devia ser um erro do sistema ou um hacking. Tentou ligar para o diretor da sua sucursal, mas não obteve resposta. Um suor frio começou a encharcar a sua testa. Como era possível? Tinha levantado uma grande soma 2 dias antes para as despesas do casamento. O saldo devia estar seguro. Tentou acalmar-se. Talvez fosse apenas uma falha temporária. Noutro quarto, Clara também estava a preparar-se. Usava o seu caríssimo vestido de noiva e resplandecia de felicidade. Sentia que tinha alcançado o topo da sua vida. Ia casar-se com um homem rico. Receberia uma moradia de luxo como presente e tornar-se-ia a dona de uma grande mansão. Clara gabava-se do seu novo anel de diamantes para a maquilhadora. Vejam, isto também é um presente. O Ricardo diz que a moradia de luxo já está em meu nome. Vou ser a senhora da casa. De repente, a porta do quarto de Clara abriu-se de rompante. Era Ricardo. O seu rosto já não estava cheio de arrogância, mas sim pálido. Os seus olhos irradiavam pânico. Clara, algo está mal. O saldo de todas as minhas contas foi retirado quase por completo. É impossível. Ricardo agarrou o braço de Clara. Clara, que sorria, agora franziu o sobrolho. Que?
Retirado? Quem se atreveria a tocar no teu dinheiro no dia do nosso casamento? Ricardo, de certeza que foi a Teresa. Aquela doente está a vingar-se. Ricardo abanou a cabeça em pânico. Não, é impossível. Ela está paralisada no hospital. Não tem qualquer poder. Além disso, esta é a conta operacional da minha empresa, não uma conta conjunta. Ricardo andava pela sala. O seu pânico contagiou Clara. O casamento começaria em poucas horas e acabara de se aperceber de que não tinha dinheiro suficiente para pagar o resto das despesas do hotel. Noutro lugar, a mãe de Ricardo, Dona Isabel Vaz, preparava-se na sua casa. Ligou para Ricardo para o felicitar. A sua voz estava cheia de alegria. Meu filho, hoje é o teu grande dia. Finalmente livraste-te daquela mulher de azar. Estou tão feliz que te cases com a Clara. Ricardo tentou ocultar o seu pânico, forçando a voz. Sim, mãe, obrigado. Ouve, mãe, estou a ter um pequeno problema técnico com o banco. Tens algum dinheiro em casa? Poderias enviar-me um pouco? Devolvo-te mais tarde. Ricardo não teve a coragem de dizer a verdade à sua mãe. Temia que Dona Isabel se enfurecesse e arruinasse o casamento. Enquanto Ricardo e Clara lidavam com o seu repentino pânico financeiro, Teresa desfrutava de uma manhã tranquila no seu sótão secreto. Já tinha recebido o relatório do Dr. Freitas. Todas as ordens de retirada de fundos tinham sido executadas com sucesso às 8 da manhã em ponto. Teresa sorriu satisfeita. Era a surpresa matinal perfeita. Estava sentada num luxuoso cadeirão do seu estúdio, acompanhada por Lia, que parecia igualmente entusiasmada. Como achas que ele estará a reagir, Lia? Perguntou Teresa, bebendo uma tisana. Lia riu suavemente. De certeza que neste momento Ricardo corre como um frango sem cabeça. Pensará que é um milagre. Jamais lhe ocorrerá que a mulher doente que abandonou está por trás de tudo isto. Lia olhou para Teresa com orgulho. Agora é a tua vez de te preparares. A equipa de maquilhagem e guarda-roupa chegará em breve. Tens de fazer com que a tua aparição na entrevista desta noite seja uma verdadeira bomba. Essa entrevista exclusiva era a arma secreta de Teresa. Tinha sido convidada para falar sobre o sucesso da sua empresa e os seus planos de expansão global. Ela aceitou com uma condição. A entrevista devia ser transmitida em horário nobre e ser-lhe-ia permitido revelar um pouco sobre a história da sua vida. O objetivo não era apenas gabar-se da sua riqueza, mas sim revelar publicamente a sua verdadeira identidade a Ricardo e a Dona Isabel, destruindo a fantasia em que viviam, acreditando que Teresa era uma mulher fraca e pobre. Pela tarde, o casamento de Ricardo e Clara celebrou-se com grande pompa, mas por trás do sorriso forçado de Ricardo havia uma ansiedade que o consumia. Não parava de olhar para o seu telemóvel à espera de uma resposta do banco ou dos seus advogados, mas foi em vão. Teve de usar todo o dinheiro que lhe restava para pagar aos fornecedores e ao pessoal do hotel. Clara sentiu que algo estava mal, mas tentou manter a calma. Concentrou-se unicamente no seu novo estatuto como esposa de Ricardo Vaz e na promessa da moradia de luxo que a esperava. Enquanto Ricardo e Clara tiravam fotos com os convidados, o Dr. Freitas apareceu no hall do hotel. Não vinha como convidado, vinha como representante de Teresa. Com passo tranquilo, mas firme, aproximou-se de Ricardo, cujo rosto se crispou de imediato. Dr. Freitas, o que faz aqui? Veio como convidado? Perguntou, tentando forçar um sorriso. O Dr. Freitas não devolveu o sorriso. Senhor Vaz, venho em nome da minha cliente, a senhora Teresa Monteiro. Hoje foi apresentado oficialmente um pedido de divórcio e trago-lhe uma citação judicial. O Dr. Freitas entregou-lhe um envelope grosso. Este pedido também inclui uma notificação de penhora e recuperação de todos os bens imóveis e veículos da empresa da minha cliente que o senhor tem estado a utilizar, incluindo a casa que o senhor reclama como sua e os carros desportivos que conduz. Ricardo sentiu o sangue gelar. O seu rosto ficou mais pálido do que o de Teresa no hospital. Que impossível! Esses bens são meus. A Teresa não tem tanto dinheiro.
É apenas uma mulher doente que eu sustento, exclamou com voz aguda. O Dr. Freitas abanou a cabeça. A senhora Teresa Monteiro é a CEO da Tecnoprime Global, uma empresa tecnológica avaliada em milhares de milhões de euros. Todos os bens de que o senhor desfrutou durante os últimos 5 anos são ativos da empresa, camuflados através de um acordo pré-nupcial que o senhor próprio assinou. O senhor apenas tinha direitos de uso, Sr. Vaz, e esses direitos foram revogados hoje juntamente com um pedido de divórcio por abandono e injúrias. Ricardo apertou o envelope. Viu que Clara, que estava perto, tinha ouvido cada palavra do Dr. Freitas e estava em choque. Ricardo tentou manter a calma. Isto é um ardil daquela mulher. Ela não vai conseguir nada. Lutaremos nos tribunais. O Dr. Freitas sorriu friamente. Faça o que quiser, Sr. Vaz, mas informo-o de que a equipa de penhora de bens executará a sua missão amanhã de manhã. Sugiro que o senhor e a senhora Matos não passem a noite nessa moradia. A sua titularidade já não lhes pertence. Parabéns pelo seu casamento, Sr. Vaz, e espero que não se surpreenda com o que vir nas notícias esta noite. O doutor Freitas virou-se e foi-se embora, deixando Ricardo completamente destroçado, rodeado pelos convidados do casamento que agora começavam a sussurrar. Clara aproximou-se com o rosto desfigurado pela raiva. Ricardo, o que significa tudo isto? Mentiste-me. Disseste que a casa era tua, gritou Clara, sem se importar com os convidados. Ricardo tentou acalmá-la, mas ele próprio estava à beira do colapso. O que deveria ter sido o dia mais feliz da sua vida tinha se tornado um desastre. Tinha perdido todo o seu dinheiro e enfrentava um pedido de divórcio. E o mais humilhante de tudo, acabara de descobrir que Teresa, a mulher a quem chamava a sua esposa doente, era na verdade uma milionária que tinha controlado a sua vida todo este tempo. Ricardo apercebeu-se de que tinha atirado um diamante para ficar com uma simples pedra. E agora esse diamante esperava-o com o chicote da lei. A noite de núpcias, que deveria ter sido o auge da felicidade para Ricardo e Clara, transformou-se num pesadelo inevitável. Após o humilhante encontro com o Dr. Freitas no hall do hotel, Ricardo arrastou Clara para a sua suíte. As emoções de Ricardo oscilavam entre a fúria, uma vergonha abrasadora e um pânico avassalador. Bateu na mesa, derramou bebidas e gritou como se o mundo inteiro conspirasse contra ele. Clara, antes cheia de amor, agora estava furiosa. O seu caríssimo vestido de noiva pesava-lhe, um reflexo da desgraça que acabara de sentir. Ricardo, diz-me. Não é uma brincadeira, pois não. A casa não é tua, nem os carros. Exigiu Clara com a voz afiada como uma faca. Disseste-me que a Teresa era uma pobre mulher que tu sustentavas. És um mentiroso de primeira. Ricardo agarrou a cabeça, frustrado. Não é mentira. Eu estava convencido de que era meu. Eu pagava as prestações. Eu geria. Tentou convencer Clara, mas a sua voz tremia. A sua mente começava a encher-se de uma dúvida mortal. As palavras do Dr. Freitas sobre Teresa ser a CEO de uma empresa multimilionária atingiram-no como um martelo. É impossível. Teresa, tão frágil, tão dedicada às tarefas domésticas e aos seus velhos livros. Em vez de celebrarem o seu casamento, passaram a noite a discutir acaloradamente, culpando-se mutuamente. Clara sentia-se enganada e furiosa. Casara-se com Ricardo, sabendo que a sua riqueza era uma farsa. Ricardo estava furioso ao aperceber-se de que durante 5 anos tinha sido um fantoche sustentado por Teresa sem o saber. Às 10 da noite, Ricardo ligou para sua mãe, Dona Isabel Vaz. Dona Isabel, que acabara de regressar da recepção do casamento a transbordar de orgulho, respondeu alegremente. O que se passa, filho? Já sentes falta da tua mãe? Que tal a primeira noite? Ricardo não conseguiu conter-se mais. Mãe, tens de vir à casa agora. Estamos com um grande problema. Ricardo contou-lhe a visita do Dr. Freitas, o pedido de divórcio e, o mais grave, a ameaça de penhora da casa.
A alegria matinal de Dona Isabel transformou-se em silêncio. O quê? Vão penhorar a casa? Impossível. Aquela tal Teresa não tem nada. Deve ser um bluff. Ricardo, não te assustes. Não é bluff, mãe. O advogado disse que a Teresa é a CEO de uma empresa tecnológica com ativos de milhares de milhões. Temos de ir para lá agora e tirar todos os objetos de valor antes que eles cheguem. Mãe, gritou Ricardo. O pânico de Ricardo finalmente fez com que Dona Isabel se apercebesse da gravidade da situação. Pediu ao seu motorista que a levasse rapidamente à moradia de luxo, cuja propriedade estava agora prestes a perder. Entretanto, Teresa experimentava roupas no seu sótão secreto para a entrevista de televisão da noite seguinte. Estava a ler um relatório do Dr. Freitas. Ricardo e Clara ainda não tinham saído do hotel e Dona Isabel estava a caminho da casa. Teresa apenas sorriu levemente. Ricardo é demasiado arrogante para acreditar que isto é real. Dr. Freitas, deixe-os ter uma surpresa amanhã de manhã. Na manhã seguinte, Ricardo e Clara saíram apressadamente do hotel em direção à moradia. Surpreenderam-se ao ver um caminhão com o logótipo de uma empresa de penhoras já estacionado à porta. Ricardo saiu a correr do táxi. O seu rosto estava demacrado pela falta de sono e os seus olhos injetados em sangue. Oi, são. O que estão a fazer? Esta é a minha casa. Não podem entrar, gritou Ricardo a dois corpulentos operários que estavam a forçar a fechadura. Um dos homens, que parecia o chefe de equipa, mostrou-lhe uma ordem judicial de penhora assinada pelo Dr. Freitas. Lamento, senhor. Segundo este documento, esta propriedade e tudo o que está no seu interior são ativos da empresa Tecnoprime Global e temos ordem de os recuperar e despejar a partir de hoje. O senhor já não tem qualquer direito legal sobre esta propriedade. Ricardo tentou rasgar o papel. Não, isto é um engano. Vou ligar para o meu advogado. Não podem fazer isto. De repente, Dona Isabel Vaz chegou ao local. Ao ver o seu filho a discutir com os operários, saltou do carro imediatamente. Parem, não toquem nesta casa. O meu filho é o proprietário. Onde está aquela Teresa? Que saia e me enfrente, gritou Dona Isabel, histérica. O chefe da equipa de penhora manteve a calma. Apenas cumprimos uma ordem judicial, senhora. Se não cooperar, teremos de chamar a polícia. Ricardo, Dona Isabel e Clara tentaram entrar a correr na casa para tirar os seus objetos de valor, mas pararam de repente na sala de estar. Viram a amiga de Teresa, Lia, sentada confortavelmente num dos luxuosos sofás junto ao Dr. Freitas e vários guarda-costas privados e robustos. Lia sorriu com ironia. Bom dia, Sr. Vaz, Sra. Matos e Dona Isabel. Parabéns pelo casamento. Que pena que se tenham casado no momento errado. Viemos recolher um presente de casamento tardio da parte de Teresa. Ricardo apontou para Lia com um dedo a tremer. Lia, tu de certeza que és uma marioneta da Teresa. Onde está a minha esposa? Diz-lhe para vir. Tenho de falar com ela. Lia tomou um gole de café quente. A Teresa não está aqui, Ricardo. Está ocupada. Não tem tempo a perder em dramas de baixo nível. Ela é uma CEO, lembras-te? Mas deixou uma mensagem. Todos os teus pertences pessoais serão embalados em 4 caixas e deixados no passeio. O resto são ativos da empresa que devemos penhorar. Dona Isabel gritou histérica. Pertences pessoais? Não, estes móveis, esta decoração, este jarro, tudo isto é nosso. Nós é que desfrutamos. O Dr. Freitas deu um passo em frente. Lamento, Dona Isabel. Todos os móveis, quadros, aparelhos eletrônicos e até esse jarro sobre a mesa estão registrados como mobiliário da sede da empresa de forma camuflada. Tudo foi comprado em nome da empresa da senhora Monteiro. O Sr. Vaz só tem direito à sua roupa, ao seu aparelho de barbear e à sua escova de dentes. Isso é tudo. Ricardo sentiu que o mundo desmoronava. Virou-se para olhar para Clara, que agora o olhava com ódio e raiva. Clara apercebeu-se de que Ricardo realmente não tinha nada,
Toda a riqueza de que se gabava era apenas um empréstimo. Mentiroso, Ricardo, disseste que eras rico, um empresário de sucesso. Afinal, não passas de um parasita sustentado pela esposa a quem chamavas doente. Clara tirou o anel de diamantes e atirou-o à cara de Ricardo. Não quero ter mais nada a ver contigo. Divórcio. Clara saiu a correr da casa, deixando Ricardo mergulhado numa dupla desesperação, abandonado pela sua nova esposa no dia da penhora e com toda a sua fortuna desvanecida num instante. Dona Isabel abraçou Ricardo e gritou para Lia e para o Dr. Freitas: por favor, não levem a casa, não temos onde viver. A Teresa é má, como pode fazer isto? É uma mulher sem coração. Lia levantou-se e olhou para Dona Isabel e para Ricardo com olhos frios. Perguntam por quê? Perguntem a vocês mesmos, Dona Isabel. A senhora e o seu filho humilharam Teresa quando ela estava mais vulnerável. Chamaram-lhe mulher de azar, um fardo. Riram-se dela enquanto estava no hospital. E o que ela está a fazer agora? Isto não é um crime. É justiça legal avaliada em 1 milhão de euros por mês. No meio do caos desesperado, Ricardo tirou o telemóvel e ligou para Teresa com um número novo. Queria suplicar-lhe, implorar-lhe, pedir-lhe que cancelasse tudo isto. A chamada do seu ex-marido, em pânico e chocado, finalmente chegou. Teresa, sou eu, Ricardo. Por favor, para com tudo isto. Imploro-te. Sei que errei. Não me tires esta casa. Cancelarei o meu casamento com a Clara. Voltarei para ti. Eu cuidarei de ti. Ricardo suplicou com a voz cheia de soluços. Do outro lado da linha, Teresa, que estava a ser maquilhada para sua entrevista de televisão, segurava o telemóvel em silêncio. Voltar para mim. Cuidar tu de mim? Ela riu. Já não era uma risada de dor, mas de vitória. Não preciso de um cuidador, Ricardo. Preciso da minha liberdade. A casa já está penhorada e a Clara deixou-te. E sabes que mais? Já não estou doente. Afinal, a fonte da minha doença eras tu. Teresa, por favor, se não é a casa, pelo menos o meu dinheiro. Não tenho nada agora. Teresa silenciou-se por um momento. O teu dinheiro. Esse dinheiro nunca foi teu, Ricardo. Era da minha empresa. Tu apenas o tomaste emprestado e eu recuperei o empréstimo. Agora espero que tu e a Dona Isabel saiam dessa casa imediatamente antes que os guardas de segurança tenham de vos arrastar. Desfruta da tua nova vida real, Ricardo. Uma vida sem máscaras e sem o meu dinheiro. Teresa desligou. Um sorriso de satisfação desenhou-se nos seus lábios. Ricardo deixou cair o telemóvel. Virou-se para olhar para Lia e para o Dr. Freitas, com o rosto cheio de arrependimento. Acabara de perder tudo. E o mais doloroso era que acabara de suplicar à mulher que 2 dias antes tinha humilhado como sua esposa doente. O caos na luxuosa moradia de Teresa terminou com um despejo doloroso. Ricardo e Dona Isabel tiveram de ser expulsos da casa que até então tinha sido o símbolo do seu luxo e arrogância. Ficaram no passeio junto a 4 velhas caixas com os pertences pessoais que restavam a Ricardo. Os seus rostos estavam cobertos pelo pó da derrota e uma vergonha insuportável. Dona Isabel chorava histericamente, incapaz de aceitar o tratamento que tinha recebido. Ricardo, isto é injusto. Como pode ela ter tanto dinheiro? De certeza que fez um pacto com o diabo. Onde vamos viver agora, filho? A tua mãe não quer viver num lugar miserável, gritou Dona Isabel, batendo no peito de Ricardo. Ricardo, ainda chocado com a traição de Clara e a amarga realidade de que era um homem sem propriedades, não teve outra escolha senão enfrentar a ira da sua mãe. Acalma-te, mãe. Encontraremos outro advogado, um mais competente do que o Dr. Freitas. Lutaremos contra a Teresa nos tribunais, exclamou, embora sua própria voz soasse desesperada. Finalmente tiveram de apanhar um táxi para irem para um modesto apartamento alugado onde Ricardo tinha vivido antes de se casar com Teresa. Essa casa era a única propriedade que realmente estava em nome de Ricardo,
uma herança do seu falecido pai, e o seu estado estava longe do luxo que tinham desfrutado durante os últimos 5 anos. Dona Isabel queixou-se e culpou Teresa durante todo o trajeto. Chegaram ao estreito e poeirento apartamento alugado, onde uma escuridão e um silêncio sufocantes os receberam. O apartamento contrastava brutalmente com a luxuosa moradia que acabavam de abandonar. Enquanto Ricardo e Dona Isabel se afundavam no desespero, Teresa estava ocupada a preparar-se para a sua aparição pública. Já não jazia fraca. Com um elegante vestido de noite e uma maquilhagem impecável, Teresa parecia uma deusa da vitória. A sua amiga Lia acompanhava com um olhar de admiração. "Achas que é suficiente, Lia? Pareço uma CEO cruel?" perguntou Teresa com um sorriso irônico. Lia abanou a cabeça. "Pareces uma CEO justa. Fizeste justiça a ti mesma, Teresa. E de passagem, deste a Ricardo e a Dona Isabel a lição mais cara das suas vidas." Lia entregou a Teresa um colar de diamantes. "Este é o meu colar da sorte. É hora de mostrares a tua verdadeira coroa." No glamouroso estúdio de televisão, Teresa foi entrevistada por um famoso apresentador. A entrevista decorreu sem problemas, discutindo as estratégias comerciais da sua empresa inovadora. Finalmente, o apresentador passou para um tema mais pessoal. "Senhora Monteiro, é uma mulher realmente incrível com uma carreira brilhante, mas ouvimos dizer que a sua vida pessoal sofreu algumas turbulências recentemente. Estaria disposta a partilhar um pouco com os nossos telespectadores?" Teresa respirou fundo e o seu olhar afiado atravessou a câmara como se estivesse a falar diretamente para Ricardo e Dona Isabel. "Claro que partilharei, porque acredito que será uma lição importante para muitas mulheres no mundo", disse Teresa com voz tranquila e autoritária. "Durante os últimos 5 anos, vivi à sombra de um homem que nunca conheceu o meu verdadeiro valor. Escolhi ocultar a minha identidade e a minha riqueza para não ferir o seu ego. Deixei-o desfrutar de uma casa, carros e luxos que na realidade paguei eu." "E qual foi a reação desse homem?" perguntou o apresentador com um tom dramático. "Esse homem chamou-me a sua esposa doentia, abandonou-me numa cama de hospital e tentou roubar-me todos os ativos da minha empresa para os dar a outra mulher. Desafiou-me. Disse-me que já me tinham tirado todos os meus bens", respondeu Teresa. Depois sorriu, um sorriso que silenciou todo o estúdio. "Aceitei o seu desafio. Só precisei de 2 dias para recuperar tudo. Retirei todos os empréstimos, cancelei os direitos de uso dos ativos da empresa e apresentei um pedido de divórcio. E o mais importante, fiz tudo isto com um sorriso, porque sabia que ele acabara de perder a mulher que lhe proporcionou uma vida de 1 milhão de euros por mês." Teresa terminou a sua história com uma mensagem poderosa. Nunca subestimem uma mulher. Às vezes o silêncio e a gentileza são a máscara da maior fortaleza, e no momento em que essa máscara é retirada, irão testemunhar as consequências da humilhação. Entretanto, no lúgubre apartamento alugado, Ricardo e Dona Isabel viam a entrevista num televisor velho. Estavam em silêncio, a olhar para o ecrã com os olhos arregalados. O rosto resplandecente de Teresa, o seu luxuoso vestido e a confissão das suas receitas de 1 milhão de euros por mês atingiram-nos como um furacão. "Ricardo, é a Teresa. Está a dizer que é a dona dessa empresa que nos sustentou todo este tempo", gritou Dona Isabel com a voz cheia não de raiva, mas de medo. Ricardo não conseguia falar. Viu a mulher, que tinha humilhado 2 dias antes, sentada agora num trono de glória, com uma coroa de riqueza inimaginável. Ricardo apercebeu-se do quão estúpido tinha sido. Não só tinha abandonado uma esposa fiel, mas tinha abandonado a fonte da sua riqueza e conforto. O pânico de Ricardo transformou-se agora num arrependimento profundo e nauseabundo. Todas as palavras cruéis que tinha cuspido no hospital agora ressoavam na sua cabeça, um testemunho da sua própria estupidez. "Impossível, mãe, é um engano. Só quer vingar-se, quer ridicularizar-nos publicamente." Ricardo tentou negar, mas a sua voz quebrou.
No fundo do seu coração, sabia que tudo o que Teresa dizia era a verdade irrefutável. No momento em que a entrevista terminou, o telemóvel de Ricardo tocou. Era o número do Dr. Freitas. Ricardo respondeu com hesitação. Diga-me. A voz do Dr. Freitas soou tranquila do outro lado. Senhor Vaz, espero que o senhor e a sua mãe tenham visto a entrevista da senhora Monteiro. Ligo para os informar de que o pedido de divórcio e a recuperação de ativos passarão para a fase seguinte. E como informação adicional, a nossa equipa acaba de levar os 2 carros desportivos que tinha estacionados em frente ao seu apartamento alugado. Esses veículos também são ativos da empresa. Desfrute da repetição da entrevista da senhora Monteiro. Será o único entretenimento que lhe resta. O Dr. Freitas desligou sem dar a Ricardo a oportunidade de responder. Ricardo deixou cair o telemóvel no chão. Saiu a correr do apartamento. Em frente à casa, 2 grandes guindastes acabavam de levar os seus 2 queridos carros desportivos, os símbolos do seu orgulho. Agora tinham desaparecido. Ricardo gritou com a voz quebrada. Não só ficara sem casa e sem dinheiro, mas agora nem sequer tinha um carro decente. Realmente tinha voltado ao ponto de partida. Mas desta vez, sem orgulho, Dona Isabel saiu a correr. Ao ver como levavam os carros, abraçou Ricardo. Filho, temos de lhe suplicar, pedir-lhe perdão, temos de a recuperar. É a nossa única esperança. Ricardo olhou para o céu noturno e escuro. As suas lágrimas misturaram-se com o suor. Apercebeu-se de que o presente de casamento que acabara de receber de Teresa não era uma moradia de luxo, mas sim a penhora total de toda a sua vida. Teresa não tinha ganhado com drama, mas com um poder inimaginável. Tinha feito cair Ricardo do topo da arrogância até ao fundo da pobreza e do arrependimento eterno. Ricardo sabia que naquela noite se deitaria sendo o homem mais arrependido do mundo, enquanto Teresa se deitaria sendo a CEO mais poderosa. Na manhã seguinte, depois de os seus carros de luxo terem sido penhorados, Ricardo acordou no quente e estreito quarto alugado com uma náusea insuportável. Tentou assimilar que o pesadelo era, na verdade, uma amarga realidade. Sim, Ricardo, o homem arrogante e seguro de si era agora um indigente. Ao seu lado, Dona Isabel continuava a dormir com a cara inchada, abraçando um saco com joias de imitação que acreditava serem caras. Na verdade, a maioria delas também tinha sido comprada do inventário de ativos de Teresa. O pânico financeiro de Ricardo atingiu o seu ponto mais alto. Não só tinha perdido seus ativos, mas também a sua reputação. Naquela manhã, tentou contactar vários parceiros comerciais para lhes pedir dinheiro emprestado, mas todas as suas chamadas ficaram sem resposta. Alguns parceiros até lhe enviaram mensagens curtas perguntando pela entrevista de Teresa da noite anterior, acompanhadas de emojis irônicos. Ricardo apercebeu-se de que Teresa o tinha atacado não só legalmente, mas também socialmente. Ricardo levantou-se da cama rangente e encontrou a mesa da cozinha vazia. Abriu o ruidoso e pequeno frigorífico. Havia apenas uma garrafa de água e um pedaço de queijo seco. Sentiu fome. No seu antigo chalé de luxo, estava habituado a sumptuosos pequenos almoços preparados por Teresa ou pelo serviço. Agora tinha de lutar por uma simples chávena de café instantâneo. Enquanto Ricardo se consumia na depressão e na fome, Dona Isabel acordou com o olhar perdido. Ricardo, não podemos continuar assim. Tenho de fazer alguma coisa. Temos de haver. Ajoelharmo-nos aos seus pés e suplicar-lhe, gritou Dona Isabel. Ricardo abanou a cabeça. É inútil, mãe. O Dr. Freitas disse que não nos quer ver, só quer tratar de tudo através de advogados. A Teresa mudou muito. É cruel, mãe. Ela tornou-se cruel porque tu a fizeste assim, Ricardo, replicou Dona Isabel num tom agudo, embora soubesse que ela também tinha parte da culpa. Se não a tivesses abandonado quando estava doente, se não a tivéssemos humilhado, não estaríamos aqui. O arrependimento começava a calar-se na mente de Dona Isabel, não por remorso, mas pelas consequências financeiras que tinham de enfrentar. No meio da discussão, o velho televisor do canto ligou-se.
A amiga de Teresa, Lia, apareceu no ecrã de um popular programa matinal. Lia tinha sido convidada para dar mais detalhes sobre o sonante caso de divórcio de Teresa. Ricardo e Dona Isabel calaram-se de imediato. Olharam para o televisor com os olhos muito abertos, pálidos. Lia, com um aspecto sofisticado e seguro, sentou-se num elegante sofá do estúdio. Bom dia, Lia. O caso de divórcio da sua amiga, a senhora Monteiro, causou um grande frisson. Pode confirmar-nos se o Sr. Vaz realmente foi abandonado e perdeu todos os ativos de que se gabava? Perguntou a apresentadora. Lia sorriu com calma. Sim, é correto. Teresa apresentou um pedido de divórcio e todos os ativos, a casa, os veículos e até a maior parte do dinheiro que o Sr. Vaz possuía foram recuperados em nome da empresa de Teresa. Há algo que quero esclarecer. O Sr. Vaz sempre pensou que era o único proprietário desses ativos. Na realidade, não passava de um gestor temporário financiado por Teresa. No apartamento alugado, o rosto de Ricardo ficou ainda mais pálido. Dona Isabel apertou o braço do seu filho. Ricardo sabia que cada palavra que saía da boca de Lia era um prego no caixão da sua reputação. A apresentadora continuou. Também ouvimos dizer que a senhora Monteiro foi abandonada no hospital e humilhada pelo seu ex-marido. Há alguma prova que apoie esta afirmação? Lia assentiu. Claro, temos provas de vídeo e áudio de quando o Sr. Vaz foi ao hospital e humilhou Teresa, chamando a esposa doentia e declarando a tomada dos seus ativos. Apresentaremos todas estas provas perante o tribunal. Mas para dar uma lição ao público, Teresa permitiu que se reproduzisse uma parte dessa gravação de áudio. Fez-se um silêncio dramático e depois a voz de Ricardo, cheia de troça e insultos, ressoou claramente em todo o país. Ouve, esposa doentia, apresentei o pedido de divórcio, a moradia de luxo e todos os ativos ficaram para mim, para os dar à minha nova esposa. Haha. Ricardo e Dona Isabel encolheram-se no sofá. Essa gravação era uma humilhação ineludível. Ricardo tapou os ouvidos. Não, desliga a televisão, mãe. Desliga, gritou. Mas Dona Isabel estava congelada, incapaz de se mover. Viu como o rosto do seu filho, antes tão arrogante, agora se projetava na televisão como o de um homem cruel e mentiroso. A apresentadora suspirou. Que crueldade! Então poderíamos dizer que o Sr. Vaz, só por subestimar que a sua esposa era milionária, perdeu tudo, incluindo o seu orgulho, em menos de 48 horas. Lia olhou para a câmara com uma expressão séria. Exatamente. Teresa não agiu por emoção, mas por princípios. Queria demonstrar que a riqueza, o poder e a liberdade eram seus, e que nenhum homem tinha o direito de lhes tirar de forma humilhante. O Sr. Vaz recebeu o que merecia. Perdeu tudo pela sua arrogância e pela sua ignorância sobre o valor de uma mulher. Quando Lia terminou de falar, Ricardo sentiu o olhar de ódio da sua mãe. Dona Isabel levantou-se e apontou para Ricardo com um dedo a tremer. Tu arruinaste-nos, Ricardo, pela tua boca suja. Agora não vamos conseguir nada. Tenho vergonha. Tenho mesmo vergonha. Ricardo tentou defender-se. Eu não sabia, mãe. Juro que não sabia que ela era tão rica. Ela vestia-se sempre com simplicidade. Dizia sempre que estava doente. Como é que eu ia saber? Porque nunca te preocupaste com ela, replicou Dona Isabel. Só te preocupavas contigo. Agora o país inteiro sabe quem somos. Somos o hazme-reír. No dia seguinte, Ricardo e Dona Isabel não tiveram outra escolha senão procurar trabalho. Ricardo, que outrora foi empresário e proprietário de uma empresa, agora só conseguiu um emprego como estafeta com um carro emprestado. Entretanto, Dona Isabel, que antes frequentava boutiques e salões de luxo, teve de aceitar a amarga realidade de trabalhar como empregada numa loja de conveniência num canto da cidade. Todos os dias tinham de engolir a vergonha. Alguns clientes reconheciam-nos da entrevista de Teresa e do talk show e lançavam-lhes olhares de compaixão ou até comentários mordazes.
Ricardo e Dona Isabel aperceberam-se de que a vingança de Teresa não era por dinheiro, mas sim pela humilhação. Teresa tinha vingado publicamente a sua humilhação perante todo o país, fazendo com que o seu orgulho se despedaçasse. Agora viviam num profundo arrependimento, apercebendo-se de que a mulher que tinham abandonado cruelmente era a sua única protetora e fonte de luxo. Ricardo não podia evitar ver fotos de Teresa na internet todos os dias, comparando a Teresa que outrora foi fraca com a Teresa que agora brilhava no palco do mundo dos negócios. Esse arrependimento era uma doença muito mais mortal do que o cansaço que Teresa tinha sofrido. Tinham passado 3 semanas desde que Teresa apresentou o pedido de divórcio e Ricardo perdeu tudo. Hoje era o dia da sua primeira audiência de divórcio. O ambiente no tribunal era tenso, cheio de jornalistas e público atraído pelo drama do adultério, da humilhação e da notória riqueza oculta. Teresa chegou fortemente escoltada pelos seus guarda-costas pessoais, juntamente com o seu sólido advogado, o Dr. Freitas, e a sua fiel amiga Lia. Teresa vestia um fato escuro que irradiava autoridade e calma. Sentou-se direita, olhando para a frente, sem prestar a mínima atenção ao seu ex-marido. Por outro lado, Ricardo e Dona Isabel chegaram ao tribunal com um aspecto completamente diferente. Ricardo parecia abatido, com um fato velho que já não lhe assentava bem. Dona Isabel, sempre vestida de forma extravagante, agora usava roupa modesta e tentava esconder o rosto das câmaras. Ambos estavam acompanhados por um jovem advogado de aspecto inexperiente que Ricardo tinha contratado a contragosto com o último dinheiro que lhe restava. Quando a audiência começou, Ricardo olhou para Teresa, à espera de encontrar um vislumbre de calor ou compaixão nos olhos da sua ex-esposa. Mas o que encontrou foi o olhar frio, decidido e calculista de uma mulher de negócios. O coração de Ricardo encolheu-se. Apercebeu-se de que a Teresa que ele conhecia, a Teresa fraca e submissa, estava morta. A primeira sessão foi dominada pela apresentação do Dr. Freitas. Com voz forte e segura, o Dr. Freitas leu os detalhes do pedido de divórcio, incluindo o abandono, os maus-tratos verbais e a traição quando Teresa estava doente. Reproduziu a gravação de áudio de Ricardo a humilhar Teresa no hospital, o que silenciou toda a sala. O advogado de Ricardo tentou responder, alegando que Ricardo estava simplesmente estressado e que a gravação tinha sido editada, mas o impacto já era irreversível. E depois chegou a parte mais decisiva, a revelação dos detalhes financeiros e de ativos. O Dr. Freitas apresentou provas irrefutáveis. O acordo pré-nupcial assinado por Ricardo, que estipulava que todos os bens obtidos através dos negócios pessoais de Teresa eram de sua propriedade exclusiva. E então o Dr. Freitas começou a revelar a verdadeira identidade de Teresa. Meritíssimo, disse o doutor. Freitas, a minha cliente, a senhora Teresa Monteiro, ocultou a sua verdadeira identidade até agora para preservar a harmonia familiar. Ela é a única proprietária e CEO da Tecnoprime Global, uma empresa tecnológica que opera no campo da inteligência artificial, com projetos avaliados em milhares de milhões de euros. Ouviram-se murmúrios na sala. Ricardo e Dona Isabel ficaram incrivelmente surpreendidos. Embora já o tivessem visto na televisão, ouvi-lo num tribunal com provas legais foi como ser arrastado por um tsunami. O Dr. Freitas projetou os relatórios financeiros de Teresa num grande ecrã. As receitas líquidas mensais médias da senhora Monteiro ascendem a 1 milhão de euros. Todas as propriedades, a moradia de luxo, os veículos, as contas de investimento que o Sr. Vaz reclamava como suas são ativos de inventário comprados com fundos da empresa da senhora Monteiro. A titularidade apenas foi camuflada para que o Sr. Vaz se sentisse confortável. Ricardo levantou-se cheio de raiva e desespero. Mentira, é um engano. Se és tão rica, por que é que dizias sempre que estavas doente? Por que é que vestias sempre como uma pessoa normal? Gritou Ricardo, enquanto as lágrimas escorriam pelas suas faces.
O juiz bateu com o martelo, pedindo silêncio. Teresa olhou para Ricardo e, pela primeira vez no tribunal, falou-lhe diretamente. Estava doente porque estava esgotada de cobrir as tuas mentiras e financiar o teu ego, Ricardo, disse Teresa, com voz tranquila, mas afiada. E vestia-me com simplicidade, porque esperava que me amasses a mim, não ao meu dinheiro. Mas tu não conseguiste amar-me nem sequer quando eu estava doente. Só te interessava o dinheiro que acreditavas que era teu. Ricardo tentou contra-argumentar. Mas tu enganaste-me. Ocultaste-me tudo isto. O Dr. Freitas interrompeu-o de imediato. Senhor Vaz, a senhora Monteiro não o enganou. O senhor enganou-se a si mesmo. Perante a lei, o senhor assinou um contrato que separava claramente os bens. A minha cliente simplesmente protegeu a sua privacidade. Pelo contrário, foi o senhor quem cometeu abandono e tentou roubar os ativos da empresa da minha cliente. O advogado de Ricardo tentou argumentar que Teresa deveria pagar uma indemnização pelos danos psicológicos que Ricardo tinha sofrido devido à fraude de identidade. Mas o Dr. Freitas desconsiderou-o rapidamente. Danos psicológicos? Quem deveria reclamar danos psicológicos é a minha cliente. O Sr. Vaz humilhou-a chamando-a doentia quando ela lutava contra um estresse laboral extremo. Temos provas de vídeo. Também temos provas de que o Sr. Vaz se voltou a casar 2 dias depois de apresentar o pedido de divórcio. E provas de que o Sr. Vaz não só não sabia nada da riqueza da senhora Monteiro, como também não contribuiu para ela, disse o Dr. Freitas, apresentando documentos de transferências bancárias que demonstravam que todo o dinheiro de Ricardo provinha das contas da empresa de Teresa. Teresa levantou-se, dirigiu-se ao juiz, mas o seu olhar pousou mais uma vez em Ricardo e Dona Isabel. Meritíssimo, só desejo um divórcio respeitoso. Não peço nada ao Sr. Vaz, apenas que devolva a parte restante dos bens que tentou levar e que se afaste de mim. Perdi 5 anos da minha vida a tentar amar um homem que só amava o dinheiro. Só quero começar a minha verdadeira vida e espero que a minha história sirva de lição para todos. Nunca subestimem uma mulher que parece fraca, porque quando decide levantar-se, ninguém a pode derrubar. Ricardo e Dona Isabel baixaram a cabeça. Os seus rostos estavam vermelhos de vergonha. Aperceberam-se de que não tinham qualquer argumento perante o tribunal. Ricardo era um homem divorciado por abandono, maus tratos verbais e traição. E o mais humilhante era um homem cuja vida financiada pela mulher, que tinha humilhado, tinha sido exposta publicamente. A audiência foi suspensa para a decisão final. Teresa saiu apressadamente, rodeada de jornalistas, apenas sorriu misteriosamente. Ricardo e Dona Isabel ficaram sozinhos na sala do tribunal, que se esvaziava lentamente. Agora não lhes restava mais do que culparem-se mutuamente. Tudo isto é por tua culpa, mãe. Por que é que a menosprezavas sempre? Agora estamos marcados como ladrões e burlões em todo o país, gritou Ricardo com voz rouca. Foste tu quem a enganou, Ricardo. Foste tu quem a abandonou quando estava doente. Foste tu quem estava demasiado cego para ver quem ela era, replicou Dona Isabel, enquanto as suas lágrimas caíam em catadupas. Ambos aperceberam-se de que esta audiência não só punha fim ao seu casamento, mas punha oficialmente fim à sua reputação e à sua vida de luxos. Teresa tinha ganho por completo, demonstrando que o verdadeiro poder não reside num estatuto emprestado, mas sim na inteligência e no esforço que tinham sido subestimados. O confronto final e as lágrimas do arrependimento. Após a devastadora primeira audiência de divórcio, Ricardo e Dona Isabel estavam no ponto mais baixo das suas vidas. A cobertura mediática do julgamento piorou ainda mais as coisas. Ricardo foi despedido do seu trabalho como estafeta pelo seu chefe, que soube do seu notório caso. Dona Isabel foi despedida da loja de conveniência porque os clientes se sentiam incomodados e não paravam de falar da sua desgraça. Agora realmente não tinham trabalho, nem dinheiro, nem reputação.
A vida no estreito apartamento alugado era como uma prisão cheia de cheiro a mofo e um profundo arrependimento. Ricardo e Dona Isabel aperceberam-se de uma coisa. Não podiam continuar sem lhe pedirem perdão diretamente a Teresa. Decidiram ter um último confronto, não para pedir que lhes devolvessem os bens, mas para suplicar clemência e talvez uma mínima ajuda financeira. Planearam esperar por Teresa em frente à sede da Tecnoprime Global, a empresa tecnológica multimilionária propriedade de Teresa, que agora era o símbolo do poder da sua ex-esposa. Ao meio-dia, Ricardo e Dona Isabel estavam no passeio movimentado em frente ao luxuoso arranha-céus. Ricardo vestia uma camisa gasta e Dona Isabel parecia velha e frágil. Esperaram durante horas, sob os olhares estranhos das pessoas que os reconheciam da televisão. No final da tarde, uma comitiva de veículos de luxo parou em frente ao edifício. Teresa desceu de um dos carros, rodeada pelo Dr. Freitas, Lia e os seus robustos guarda-costas. Teresa usava óculos de sol que ocultavam o seu olhar frio e parecia elegante e autoritária. Ao ver Teresa, Ricardo e Dona Isabel atravessaram a rua imediatamente e abriram caminho pela multidão. Os guarda-costas de Teresa detiveram-nos de imediato, mas Ricardo e Dona Isabel continuaram a lutar. "Teresa, espera, por favor", gritou Ricardo com a voz quebrada. Teresa parou, tirou os óculos de sol e olhou para Ricardo e Dona Isabel com um olhar inexpressivo que os atravessou. Fez um sinal aos seus guarda-costas para que se afastassem por um momento, preparando o palco para este último drama. "O que fazem aqui, Ricardo? Não combinamos tratar de tudo através do tribunal?" perguntou Teresa com voz tranquila, em contraste com o rosto de Ricardo cheio de lágrimas. Ricardo ajoelhou-se em frente a Teresa. Uma cena humilhante para um homem que outrora foi tão arrogante. "Teresa, por favor, perdoa-me. Sei que errei. Sou o homem mais estúpido do mundo. Atirei um diamante pelo nada." Ricardo chorou aos soluços. "Não sabia que eras tão rica. A minha arrogância cegou-me. Peço-te perdão por todas essas palavras cruéis. Por favor, não te peço que me devolvas a casa, mas por favor, dá-me um emprego. Não tenho nada agora. A minha mãe também não tem trabalho." Dona Isabel também se ajoelhou. Não restava nem um pingo de arrogância no seu rosto. Agarrou-se à beira da saia de Teresa. "Teresa, por favor, desculpa. Eu errei. Sempre te menosprezei. Arrependo-me, filha. Arrependo-me de te ter chamado mulher de azar. Não sabia que eras o anjo que sustentava as nossas vidas. Por favor, não deixes que o meu filho fique na rua. Não temos nada agora", chorou Dona Isabel. As suas lágrimas molharam o passeio. Lia e o doutor Freitas observavam em silêncio este drama de arrependimento tardio. Teresa olhou para Ricardo e Dona Isabel ajoelhados. Respirou fundo e a sua voz soou fria e sem emoção. "Arrependimento. Arrependem-se porque perderam o meu dinheiro, Ricardo, Dona Isabel, e não porque me magoaram. Se eu tivesse continuado a ser a esposa doentia que vocês acreditavam ser pobre, nunca teriam vindo suplicar assim." Teresa recuou um pouco. "Dei-vos 5 anos de oportunidades. Durante 5 anos, deixei-vos desfrutar de uma vida de luxos. Durante 5 anos, esperei que valorizassem o meu valor, não apenas a minha fortuna. Mas o que fizeram vocês? Riram-se de mim, abandonaram-me e tentaram roubar-me quando eu estava mais vulnerável." Teresa olhou diretamente para Ricardo. "Não te darei um emprego, Ricardo. Não te darei dinheiro. Se o fizesse, nunca aprenderias. Tens de sentir o que significa reconstruir a tua vida do zero, sem uma máscara de luxo e sem o meu dinheiro. Tens de sentir o que é ser menosprezado, como eu me senti antes." Ricardo tentou agarrar a mão de Teresa. "Mas eu era teu marido, Teresa. Fomos felizes." Teresa afastou a mão. "Não fomos felizes. Vivemos numa mentira, e agora essa mentira terminou. Tornei-me a verdadeira Teresa Monteiro, e neste mundo já não há lugar para ti." Teresa virou-se para Dona Isabel. "Dona Isabel, espero que tenha aprendido que a honra de uma mulher não é determinada pela sua origem familiar, mas pelo seu coração.
Rezo para que encontre a paz e possa ganhar a vida de maneira honesta. Teresa fez um sinal aos seus guarda-costas para que se fossem embora e ordenou-lhes que não permitissem que se aproximassem dessa zona de escritórios. Ricardo e Dona Isabel foram arrastados à força pelos guardas. Ricardo continuava a gritar o nome de Teresa, a lutar. Mas Teresa já tinha entrado no imponente edifício sem olhar para trás. As lágrimas de Ricardo e Dona Isabel misturaram-se agora com uma vergonha abrasadora. Aperceberam-se de que Teresa tinha fechado todas as portas. Ricardo e Dona Isabel ficaram agora no passeio vazio. O seu arrependimento pesava mais do que 1000 quilogramas de ouro. Ricardo olhou para o alto edifício e apercebeu-se de que não só tinha abandonado uma mulher rica, mas também uma mulher inteligente e forte. Apercebeu-se de que Teresa não era cruel, mas que simplesmente lhes tinha dado as consequências merecidas pelas suas ações. Ricardo abraçou a sua mãe a chorar e apercebeu-se de que as suas vidas estavam completamente arruinadas e que essa destruição era obra sua. Este último confronto só tinha confirmado os factos. Teresa tinha seguido em frente, deixando-os a ambos num passado cheio de arrependimento. Após o humilhante confronto em frente ao escritório de Teresa, Ricardo e Dona Isabel regressaram ao apartamento alugado com o coração partido. Aperceberam-se de que não havia volta a dar. Teresa tinha fechado a porta não só financeiramente, mas também emocionalmente. O seu arrependimento já não era um drama para representar em frente a Teresa, mas sim um fardo real que tinham de suportar. No dia seguinte, Ricardo tentou contactar Clara, a sua ex-esposa, que o tinha abandonado no dia da penhora. Esperava que Clara tivesse um mínimo de empatia ou talvez algum dinheiro, mas todas as suas chamadas ficaram sem resposta. Ricardo finalmente decidiu ir ao luxuoso apartamento que Clara tinha alugado antes. Chegou lá com o coração encolhido. Na porta do apartamento de Clara, um guarda de segurança de rosto frio deu-lhe as boas-vindas. Lamento, senhor. A senhora Matos mudou-se há 2 semanas, desalojou este apartamento e rescindiu o contrato de arrendamento, disse o guarda secamente. Mudou-se? Para onde? Deixou alguma mensagem? Perguntou Ricardo com voz suplicante. O guarda abanou a cabeça. A senhora Matos não deixou nenhuma mensagem, simplesmente foi-se embora, com uma mala grande. Já tinha levado todos os seus pertences. Parecia ter pressa. Ricardo sentiu que o mundo desmoronava mais uma vez. A mulher que tinha escolhido para substituir Teresa, a mulher que acreditava que lhe traria felicidade e estatuto, afinal, abandonou-o sem deixar rasto, assim que soube que Ricardo não tinha propriedades. Clara só estava interessada nos ativos. E quando esses ativos desapareceram, Clara também desapareceu. Ricardo apercebeu-se do quão hipócrita era Clara e do quão estúpido tinha sido ao compará-la com Teresa. Teresa ocultou a sua riqueza, mas sempre esteve ao seu lado fielmente. Clara só apareceu quando havia dinheiro. Ricardo regressou ao apartamento alugado com as más notícias. Dona Isabel, que esperava ansiosamente, ficou histérica de imediato. O quê? Aquela mulher foi-se embora. Ou seja, só queria o nosso dinheiro. Que descarada! Gritou Dona Isabel, desabafando a sua fúria. Já está, mãe. Essa mulher não é melhor do que eu. Ambos estávamos cegados pela riqueza, disse Ricardo com voz apagada. Agora soava realmente arrependido. Esta amargura fez com que Ricardo começasse a ver os seus próprios erros, não apenas a culpar a situação. A situação financeira de Ricardo e Dona Isabel chegou ao seu pior momento. Começaram a vender os seus últimos pertences pessoais, os relógios que Ricardo tinha comprado com o dinheiro de Teresa, as joias de imitação de que Dona Isabel se gabava. O dinheiro da venda mal lhes chegava para comer durante uns dias. Viram-se obrigados a comer arroz com poucas guarnições, um doloroso contraste com os luxuosos festins que sempre tinham desfrutado no passado. Uma noite, Ricardo teve febre alta. Dona Isabel tentou cuidar dele com medicamentos baratos.
Ricardo, no seu delírio, gemia e chamava por Teresa. Teresa, desculpa, por favor, ajuda-me. Dona Isabel sentou-se junto ao seu filho. As suas lágrimas caíram. Eu sei, filho, eu também me arrependo. Teresa era uma boa mulher. Se não tivéssemos estado tão cegos. Dona Isabel abraçou Ricardo, apercebendo-se do quão terrível era o karma que lhes tinha sobrevindo. Entretanto, a notícia do divórcio de Teresa continuava a atrair a atenção do público. Teresa realizou uma conferência de imprensa com Lia e o Dr. Freitas. Esta conferência de imprensa não era sobre o seu drama, mas sim sobre o anúncio da filantropia de Teresa. Teresa anunciou que doaria a maior parte do dinheiro recuperado das tentativas de Ricardo a obras de caridade e a construção de escolas para crianças pobres. Quero demonstrar que o dinheiro que foi mal utilizado para a arrogância pode ser usado para o bem. Não quero que este dinheiro traga azar. Espero que isto seja um novo começo, não só para mim, mas para muitas pessoas, disse Teresa com um sorriso sincero perante as câmaras. Ricardo e Dona Isabel viram a conferência de imprensa na televisão de um pequeno restaurante onde partilhavam um prato de arroz. Ricardo olhou para o ecrã, vendo Teresa, que agora irradiava uma aura nobre. É uma mulher incrível, sussurrou Ricardo, com a voz cheia de uma admiração tardia. Não só é rica, como tem um coração de ouro e eu abandonei-a. Dona Isabel chorou em silêncio. Viu que Teresa, a mulher que tinha humilhado, se tinha tornado agora uma heroína. Comparou o destino de Teresa com o seu. Teresa tinha se levantado e eles tinham caído. Dona Isabel apercebeu-se de que o verdadeiro arrependimento chegava quando via o seu filho Ricardo, doente num apartamento alugado, sem um cêntimo, abandonado pela mulher que tinha escolhido e esquecido pelo mundo. A riqueza de 1 milhão de euros por mês de Teresa era agora um conto de fadas doloroso, uma lembrança eterna da sua estupidez e arrogância. Finalmente tinham chegado ao ponto mais baixo. A bancarrota total, não só dos seus bens, mas também da sua vontade de viver. Sabiam que já não havia ajuda. Ricardo e Dona Isabel tiveram de aceitar que isto era a consequência das suas ações, um karma financeiro orquestrado pela mulher a quem outrora chamaram a sua esposa doentia. Tinham de começar as suas vidas do zero, sem luxos, sem reconhecimento e sem esperança. Passou um ano e a vida girou sobre o seu eixo, levando Teresa ao topo mais alto, enquanto Ricardo e Dona Isabel se afundavam no abismo da pobreza e do arrependimento. Teresa já não ocultava a sua identidade. Era Teresa Monteiro, a CEO de renome mundial, uma mulher inspiradora que tinha levado a sua empresa, Tecnoprime Global, a níveis inimagináveis. Apareceu nas capas das principais revistas de negócios, era respeitada pelos seus colegas e elogiada pela sociedade pela sua história de elegante vingança e filantropia. Teresa não só construiu um império empresarial, como também construiu a sua autoimagem como um símbolo do poder da mulher subestimada. A luxuosa moradia, que outrora foi penhorada, tornou-se agora um centro de incubação de empresas para mulheres jovens. Uma doce ironia para Ricardo e Dona Isabel. Teresa, livre das amargas lembranças do seu passado, vivia em paz num novo sótão que ela própria tinha desenhado. A sua fiel amiga Lia foi promovida a vice-presidente, tornando-se a parceira de confiança de Teresa. Uma tarde, Teresa tinha uma importante reunião de negócios. Agora estava saudável, radiante e cheia de risos. O estresse que outrora a prostrara numa cama de hospital tinha desaparecido há muito tempo, substituído por uma felicidade e satisfação genuínas. Ela sorriu quando o Dr. Freitas lhe trouxe os documentos finais. A sentença de divórcio era firme e tinha efeito legal. Parabéns, senhora Monteiro, disse o doutor. Freitas, entregando-lhe os papéis. Agora é completamente livre. Já não há nenhuma relação com o Sr. Vaz e todos os ativos foram completamente recuperados. Obrigada, Dr. Freitas. Fez mais do que o seu dever como advogado, respondeu Teresa, aceitando os documentos. Olhou para eles por um momento e depois deixou-os de lado sem emoção.
Agora o nosso foco está no novo projeto na Europa. O passado terminou. Entretanto, o destino de Ricardo e Dona Isabel era muito diferente. Após um ano a lutar sem um trabalho fixo, tiveram de se mudar desse estreito apartamento alugado para um quarto miserável numa pensão nos arredores da cidade. Ricardo trabalhava como diarista, ganhando apenas o suficiente para comer. Já não podia esconder-se. A sua reputação estava completamente arruinada, e cada vez que tentava conseguir um trabalho decente, a história da entrevista de Teresa e a sua humilhante gravação de áudio seguiam-no como uma sombra. Dona Isabel, agora velha e doentia pela desnutrição e pelo estresse, passava a maior parte do tempo no quarto da pensão. Já não era arrogante. Todos os dias se arrependia das duras palavras que tinha dito a Teresa. Chorava frequentemente. Não só pela vida difícil, mas porque se apercebia de que ela própria tinha arruinado o futuro do seu filho. Uma noite, Ricardo estava sentado, atordoado, em frente à pensão. Viu Teresa aparecer na televisão comunitária de um restaurante do outro lado da rua. Teresa estava a dar um discurso inspirador num fórum internacional. O poder de uma mulher não é medido pelo apoio do seu marido, mas pela firmeza com que se levanta depois de cair. Não deixem que outros definam o vosso valor. A verdadeira coroa de uma mulher é a sua honra, a sua inteligência e a sua liberdade financeira, disse Teresa no seu discurso. Ricardo olhou para o ecrã com lágrimas nos olhos. Já não odiava Teresa. Sentia mais admiração e arrependimento. Ricardo apercebeu-se de que se tinha divorciado da felicidade, da nobreza e da sua própria honra. Tinha trocado a mulher que lhe deu tudo por um momento de arrogância. Esse arrependimento era agora o único ativo que lhe restava. No quarto da pensão, Dona Isabel chamou Ricardo com voz fraca. Ricardo, quero pedir-te perdão. Eu errei. Fiz de ti um homem arrogante. Magoamos a Teresa. Este é o nosso karma agora, filho. Ricardo entrou e abraçou a sua mãe. Temos de aceitar, mãe. Teresa tinha razão, temos de começar de novo do zero. Desta vez sem arrogância e sem tentar roubar os direitos dos outros. No outro lado da cidade, Teresa celebrava um novo feito. Já não procurava o amor, nem a vingança. Encontrou o verdadeiro amor em si mesma e no seu trabalho. Frequentemente jantava com Lia e o Dr. Freitas, celebrando a sua liberdade e o seu sucesso. Teresa demonstrou que o seu novo final não era ser esposa de alguém, mas sim governar o seu próprio destino como a forte e respeitada Teresa Monteiro. Ela ganhou a batalha contra a humilhação, e a coroa de honra agora descansava perfeitamente sobre a sua cabeça. E assim, meus amigos, termina a história de Teresa. Lembrem-se, nunca subestimem uma mulher que parece fraca, porque quando se levanta, nunca pedirá ajuda. Teresa ensinou-nos que a honra e a autoestima são muito mais valiosas do que milhares de milhões. Obrigado a todos por acompanharem. Espero que esta história desperte o vosso interesse pelos temas sociais. Se vos comove, deem gosto, comentem, partilhem e subscrevam o meu canal. Juntos, difundamos energia positiva e protejamos a luz. Obrigado.